Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que ele vos mande um outro Paracleto, que há de ficar convosco e há de vos esclarecer todas as coisas. Estas foram as palavras de Jesus, dirigidas na última grande ceia a seus apóstolos. E nós começamos com a citação de João, lá no seu capítulo 14, versículos de 15 a 17, complementado com o versículo 26. Porque Jesus nos promete um outro Paracleto. Nos promete que ficaria conosco pelos dias da nossa posteridade. E como o nosso tema de hoje é o Consolador prometido por Jesus, ou o Cristo Consolador, conforme nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 6, não poderia começar de outra forma, senão trazendo o Evangelho segundo João. E observemos, meus caros amigos, que Jesus nos promete um outro Paracleto. E a palavra Paracleto, em grego, ela tem dois significados. Porque de Paracleto nós podemos extrair a palavra Consolador. Daí muitas traduções trazerem a palavra Consolador. Mas a palavra Paracleto também nos traz um outro significado, que é a palavra esclarecedor. Então Jesus nos promete algo que viria nos consolar e viria nos esclarecer, que iria tornar mais nítida a sua mensagem, que nós, os homens ignorantes da época, não conseguíamos entender, e que iria igualmente nos consolar pelo nosso caminho de dores que teríamos no futuro. E essa promessa se cumpre no dia 18 de abril de 1857, quando o insigne professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, numa manhã de primavera em Paris, mais ou menos 10 horas da manhã, ele passa pelo centro da cidade, rumo à Galerie d'Orléans, na loja de Messier Danty, para começar a vendagem do Livro dos Espíritos. E vindo a lume essa obra formidável, essa obra que é um verdadeiro divisor de águas na sociedade de então e na vida de cada um de nós, se cumpre o Consolador e o esclarecedor prometido por Jesus. Porque o Espiritismo é hoje esse Consolador, esse cristianismo redivivo que vem a cada um de nós para nos dar força, para nos dar esperança, para nos dar a certeza de que nós estamos no rumo, para nos dar a perspectiva do porquê sofremos, de quem nós somos e para onde nós caminhamos. Então eu quero trazer para vocês hoje não o mapa do tesouro, mas o verdadeiro tesouro, porque quem encontrou o Espiritismo encontrou Jesus, encontrou a mensagem descrucificada do amigo de todas as horas. Ele que veio estar conosco há 2000 anos atrás, mas prometeu que nos enviaria alguém, na verdade uma falange de espíritos que, trazendo a mensagem do Espiritismo ao mundo, veio nos trazer uma nova era, veio nos trazer uma perspectiva de viver no mundo, de estar no mundo sem ser no mundo. E essa doutrina, tal qual estampada no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade assim nos diz: eis que são chegados os tempos de todas as coisas serem restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para enganar aqueles que não querem restabelecer a verdade e para glorificar os justos. Então nós temos um verdadeiro tesouro nos nossos dias da atualidade. Nós temos Jesus que nos volta para nos consolar diante das nossas inquietudes. E nós temos ainda mais. Nós temos um corpo de doutrina que vem nos esclarecer por que estamos no mundo, porque temos tantas vicissitudes, porque a dor ainda campeia, e nos trazer a mensagem do Evangelho de uma forma rediviva, de uma forma que nós podemos compreender, já que agora estamos mais amadurecidos, já que agora nós crescemos em espírito e verdade. E para falar sobre esse tema, eu quero trazer algumas propostas. Poderia ser muitas propostas, mas eu quero me deter em 5. De por que o Espiritismo nos consola e de por que o Espiritismo nos esclarece. E a primeira proposta é: o Espiritismo nos traz Deus. Não o Deus do Velho Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento,
constante lá do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, da Torá, que era aquele Deus, Senhor dos Exércitos. Aquele Deus que, conforme nos escritos de Moisés, dizia aos homens: eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim, porque se cumprirdes os meus mandamentos, tereis parte comigo. Mas se não cumpri-los, eu os punirei, eu me vingarei até a terceira e a quarta geração. Aquele Deus da Bíblia era um Deus vingativo, era um Deus que punia, era um Deus que as pessoas temiam, era um Deus que as pessoas julgavam um senhor, um general, e que através dos tempos nós fomos construindo uma imagem antropomórfica. O que é uma imagem antropomórfica? Uma imagem à semelhança dos homens. Veio então a imagem de um senhor idoso, de barbas brancas, coordenando os destinos da humanidade. Mas o Deus espírita não é dessa forma. O Deus espírita não é um Deus que vinga, não é um Deus que pune, não é um Deus que nós devemos temê-lo. Porque o Deus que nós aprendemos logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga que c'est Dieu, que é Deus? E a resposta, uma das mais bonitas do Livro dos Espíritos: inteligência suprema. Princípio de todas as coisas. E observem que a pergunta não é quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. E a pergunta igualmente não é que é Deus, porque Deus não é um objeto. Mas a pergunta é que é Deus, sem o artigo definido o, porque Deus é o princípio inteligente, causa primeira ou primária de todas as coisas. E nós, quando meditamos nessa resposta dos bons espíritos, nós logo podemos perceber que para entender Deus, nós vamos ter que compreender os efeitos. Porque só existe efeito quando remonta a uma causa. Só existe um efeito inteligente quando provém de uma causa igualmente inteligente. Não por outra razão, em a questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: como podemos entender Deus? E os bons espíritos respondem de um axioma segundo a qual não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem que haja uma causa igualmente inteligente. Daí, para compreendermos Deus, temos que olhar as obras da criação. Quando olhamos para uma flor, sabemos que o homem não consegue fazer uma flor das mais belas cores, dos mais variados perfumes. E se existe uma flor, é porque Deus fez. Quando olhamos para a natureza, que estua de beleza, estua de perfume, nas suas mais variadas paisagens, o homem não construiu a natureza. Não conseguiu erigir as selvas, as florestas. Alguém fez tudo aquilo. Foi Deus. Quando olhamos o sorriso de uma criança, e eu tenho aqui na minha casa a pequenina Clara, de 2 anos, que quando eu chego em casa, ela me diz assim: papá, eu te amo. E eu tenho certeza que quando eu olho para minha filhota de 2 anos, eu vejo Deus na minha filha. Porque Deus criou os espíritos, e sendo a minha filha um espírito, Deus criou a minha filha. Quando nós olhamos pela janela todos os dias de manhã, o sol que brilha de grátis e os passarinhos que cantam na beleza do seu assobio, nós sabemos, Deus criou os passarinhos. Então, quando nos detemos em todas as coisas da criação, inclusive olhando uns para os outros, nós sabemos que Deus existe, porque através do efeito nós remontamos as causas. Mas indo um pouco mais adiante, em a questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: será que nós podemos compreender Deus pelos seus atributos? E ele diz os atributos de Deus: onipotência, onipresença, único, imaterial, soberanamente justo e bom. E os bons espíritos respondem: sim, nós podemos ir até Deus compreendendo os seus atributos. Então vejam, enquanto Deus das religiões tradicionais, enquanto Deus da Bíblia
era um Deus mandamental, era um Deus punitivo, era um Deus que as pessoas tinham medo. O Deus espírita é o Deus que é soberanamente justo e bom. É o Deus que é misericórdia. É o Deus que nós conhecemos pela obra da sua criação. É o Deus amor. É o Deus que nós podemos ir até a carta de João Evangelista, a sua primeira carta, quando ele nos diz assim: se quereis conhecer a Deus, ame o seu irmão. Porque quem não consegue amar o seu irmão não compreenderás Deus, porque Deus é amor. Então, num primeiro momento, o Espiritismo nos consola e nos esclarece porque desmistifica um Deus antropomórfico para nos trazer uma causa primeira de todas as coisas, cujos atributos são misericórdia, justiça e amor. E aí eu pergunto para vocês, consola ou não consola? Esclarece ou não esclarece? Porque tem muita gente no mundo que se relaciona com Deus achando que ele é um padrasto, achando que ele é alguém que vai me punir, quando em verdade Deus é alguém que me ama. Se eu caio, a misericórdia dele permite que eu me levante. Ah, Rafael, mas existe a lei de causa e efeito, onde se eu plantar, eu colherei de acordo com aquilo que eu plantei. É verdade. Mas antes de chegar o efeito que se relaciona com a causa, que tem a ver com o meu livre-arbítrio, chega antes a misericórdia de Deus. Porque se vem o efeito de acordo com a causa que eu plantei, por sobretudo ao amor de Deus, não por outra razão, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Então o Deus espírita é o Deus que nos ama. É o Deus que nos dá as possibilidades, é o Deus que nos dá as vidas sucessivas para que nós possamos crescer. Não relega ninguém ao fogo do inferno. É o Deus que, quando um filho lhe pede um pão, não dá uma pedra. Quando um filho lhe pede um peixe, não dá uma serpente. Daí então compreendemos esse Deus como um Pai justo e de misericórdia. Mas a doutrina espírita, igualmente, ela nos consola. E ela nos esclarece porque nos fala da imortalidade da alma. E uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier se ele poderia deixar numa única lição uma proposta espírita para aqueles que viessem a posteriori. E daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro, Chico respondeu assim: olha, eu quero que os companheiros espíritas saibam que a alma é imortal. Mas só isso, Chico? Só. Porque quando os homens se derem conta de que a alma é imortal, o resto eles chegam por consequência. Então, o Espiritismo nos esclarece que nós somos imortais. Quando então sabemos que no Brasil já desencarnaram mais de 162 mil pessoas vítimas do coronavírus, é para nós termos a certeza de que ninguém morreu. As pessoas se afastaram temporariamente de nós. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um livro. Perder, a gente perde um relógio, que é um objeto. As pessoas retornam para o lar espiritual, para onde todos nós retornaremos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós também um dia faremos a viagem de retorno ao nosso verdadeiro lar. Porque o lar verdadeiro, gente, não é do lado de cá, mas é do lado de lá. E eu não estou agourando ninguém, porque inclusive Lázaro, que Jesus ressuscitou no seu evangelho, um dia desencarnou. Então, essas pessoas que estão retornando ao lar espiritual, vítimas do coronavírus, e não pensem que estão retornando antes do tempo, porque não se dá nada na terra sem que seja da vontade de Deus. Não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Nós possamos saber que a alma é imortal, que nós não estamos compreendidos entre o berço e o túmulo, mas nós vivemos antes, nós continuaremos a viver depois e renasceremos tantas quantas forem as vezes necessárias ao nosso aprimoramento. Tenhamos certeza disso e sigamos em frente, porque o Espiritismo igualmente nos esclarece e nos consola. Deixa eu fazer aqui um breve à parte. Já pararam para pensar que esclarecer e consolar
é muito próximo um do outro, que quando eu esclareço alguém, eu estou consolando? E quando eu consolo alguém, eu igualmente estou esclarecendo? Porque o Espiritismo faz isso tudo em todos os instantes. E num terceiro momento, ele vem dizer para cada um de nós da transitoriedade da dor. Aliás, vem dizer da pedagogia da dor. Porque enquanto no mundo as pessoas olham a dor como algo limitador, nós, os espíritas, sabemos que a dor tem um aspecto libertador. Guardem o jogo de palavras, porque as pessoas no mundo reclamam de algo que limita a dor, enquanto nós espíritas agradecemos pelo mesmo algo que para nós liberta a dor. A dor, em verdade, ela é um despertador, porque através dela nós estabelecemos pontes para dias melhores. Nós fazemos aquele voo de libertação para vencer as nossas arestas, as nossas imperfeições. Diz a célebre obra de Allan Kardec, o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 7º, o Código Penal da Vida Futura, que só existe a dor, só existe a imperfeição, só existe a aflição, porque existe uma imperfeição. Ou seja, se nós estamos sofrendo, é porque existe algo em nós que precisa ser modificado, que precisa ser burilado. Então vejamos a dor como uma escola redentora. Não por outra razão, em o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito amigo, que nós sabemos que é Joana de Ângeles, nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Possamos então agradecê-la. E para que nós entendamos, através das histórias, das imagens vivas, eu quero contar uma imagem real do espírito Hilário Silva, que está trazido aqui nesse livro, A Vida Escreve, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, quando ele conta de um espírita chamado Saturnino. E Saturnino era a melhor das pessoas. Talvez assim, tão bondoso quanto o Henrique Miranda, ou como Fábio Knusti, ou como meu amigo Ricardo Gembarovski, alguém que trabalhava na casa espírita, alguém que fazia o bem sem olhar a quem, e ele durante o dia era o funcionário de uma fábrica. E trabalhando nos seus mistérios diários, um dia a máquina na qual ele trabalhava acabou decepando-lhe o dedo da mão. E ele teve que correr para o hospital junto dos seus amigos. E chegando até lá, todos atônitos, o médico veio e disse: olha, conseguimos salvar o resto da mão. Reconstruímos os vasos sanguíneos, mas infelizmente, na mão direita, ele perdeu o polegar. E todos do lado de fora começaram a reclamar de Deus, a fazer aquelas considerações que nós sabemos serem inoportunas, porque Deus sabe de tudo. E se a dor vem, é porque algo nós estamos corrigindo. Por que aconteceu isso com o nosso irmão Saturnino? Ele é a caridade em pessoa, ele está todos os dias na casa espírita, e ele próprio, saindo com um braço enfaixado e já sem o seu dedo, trazia o senho triste, o senho sobrecarregado, e foi durante alguns dias indo daquele jeito. Algumas semanas se passam, e quando chegou o dia da sua mediúnica, porque ele ficou afastado durante algum tempo, ele entrou cabisbaixo na reunião mediúnica. Quando, ao final da reunião, onde ele era esclarecedor dos espíritos, apresenta-se o benfeitor Macário e lhe indaga: Saturnino, por que você anda tão triste? Por que você vem reclamando contra a providência divina? E Saturnino, quase que levantando a mão para mostrar o dedo decepado ao espírito: tu não observas que eu perdi o meu dedo? Tu não observas que eu sofri um acidente e assim foi o seu pesar? E Macário, o benfeitor espiritual, lhe respondeu: agradeça a Deus, meu filho. Faça tal qual Paulo de Tarso nos recomenda na sua epístola aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. E ele não compreendeu. Mas Macário, fazendo uma revelação espiritual, indo mais longe para que ele tivesse uma lição, e igualmente todos na reunião mediúnica, resolve contar. Há cerca de 80 anos atrás, você era um senhor de muitas pessoas que trabalhavam para você.
você tinha um sítio onde cortadores de cana ganhavam a sua vida e você se enriquecia com o seu trabalho. Um dia, porque um desses serviçais não lhe atendeu às ordens, você tomou do braço dele, foi até o moinho da cana e moeu. Moeu até que aquele empregado ficasse completamente privado do seu membro. Você foi feliz por algum tempo, no seu ímpeto de achar que era maior que as pessoas, mas desencarnou. E no plano espiritual, começou a ter o remorso por aquela atitude transata. Via o sangue do seu empregado por todos os lares, trazia aquela marca no corpo perispiritual. E começou a rogar a Deus, aos bons espíritos, que te propiciassem reencarnar. E pedia para que você igualmente tivesse um acidente, viesse a perder o braço direito por completo, sofrendo a mesma dor que um dia você imputou a alguém que trabalhava para você. A oportunidade te foi dada. Você renasceu num lar espírita. E aí nós nos damos conta de por que nós somos espíritas. Não é porque somos melhores do que ninguém, mas porque nós precisamos dessa mensagem para nos acertar. Mas você se dedicou desde cedo ao estudo do Evangelho de Jesus, à obra da caridade, fez-se um bom esclarecedor das reuniões mediúnicas, participou das campanhas da caridade, que quando chegou o momento aprazado da máquina lá no seu ofício de trabalho decepar-lhe o braço, o seu amor, o seu bom turno ante as coisas do mundo propiciaram-lhe que você perdesse apenas um dedo. Então hoje o que você chama de dor, na verdade é uma dor muito mitigada pela sua obra no bem. Eu conto essa história, meus amigos, para que nós possamos nos dar conta de que tudo que nos vem não é por acaso. Estamos na melhor família, estamos no melhor tempo da nossa sociedade, estamos casados com a melhor pessoa, estamos vivendo o melhor contexto social. Tudo isso está dessa forma para que nós possamos crescer, para que nós possamos renovar a nossa fidelidade a Jesus, para que nós, que somos o sal da terra e a luz do mundo, possamos brilhar. Não reclamar jamais. Não nos relacionar com Deus como quem escreve uma carta para o Procon. Ó Deus, por que você fez isso comigo? Ele não fez nada. Nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Daí, o Espiritismo vem nos dizer que, se a dor veio, eu devo agradecer a dor, porque ela me ensina algo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que permite que, se eu estiver no bom caminho, essa dor ainda chega mitigada. Então, esse esclarecimento, esse consolo se dá de uma forma que nós hoje, ao olhar para o Espiritismo, ao olhar para Jesus, que vem até nós pela proposta espírita, nós só tenhamos palavras de agradecimento. Numa quarta consideração de por que o Espiritismo nos consola e nos esclarece, eu gostaria de tirar a lição constante lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Rafael, não entendi. Como você pode dizer que esse trecho está me consolando e me esclarecendo? Por uma razão muito simples. Porque quando eu me faço uma pessoa melhor, melhor vai se tornando a minha vida. Quando eu me torno uma pessoa mais serena, mais equilibrada, quando eu vou vencendo as minhas arestas, mais a minha vida vai se metamorfoseando num ambiente de paz, num ambiente de saúde, porque nós hoje queremos revolucionar o mundo. Porque nós hoje queremos que o mundo se transforme num mundo melhor. Mas tudo isso começa em nós. Tudo isso começa nas nossas atitudes pessoais. Por essa razão, Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, nos disse que nós devemos ser a transformação que nós queremos no mundo. Então, o Espiritismo vem com a proposta magna nos dizer: se queres um mundo melhor, seja você melhor. Se queres um mundo de paz,
seja você o archote da paz. Se ainda não consegue carregar um archote para iluminar multidões, carregue uma vela. Seja um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Mas faça a sua parte. Mas no mundo hoje, nós queremos muito brigar. Nós queremos muito acharmos-nos que somos os donos da verdade. Achar que o outro é meu adversário. Achar que o outro tem uma diferente opinião política, uma diferente opinião do ambiente social, uma diferente opinião de uma circunstância da sociedade, ele torna-se o meu adversário. E nós deixamos de procurar ser pessoas melhores para viver naquilo que Emmanuel chama de facciosismo. Lição 36 do livro Vinha de Luz, que é nos dividir em grupos, que é estabelecer muros entre uns e outros. Então a proposta que nos esclarece deixemos de construir muros. Passamos a nos olhar como irmãos. Passemos a nos olhar como pessoas que podem convergir naquilo que tem em comum e não ficar brigando a todo instante por aquilo que são diferentes. Nós estamos mais uma vez no período das eleições. E como as pessoas brigam no momento das eleições? Eu acho que o momento das eleições é quando nós conhecemos os cristãos. Porque os cristãos não são aqueles que vão para as redes sociais para fomentar discórdia, para fomentar calúnias, mas os cristãos são aqueles que respeitam o outro ser humano, que respeitam a opinião do outro ser humano, que não constroem muros de divisão, porque esses muros é quando nós não compreendemos a mensagem de Jesus. Observemos como era no passado. A raça hebraica se dizia a raça eleita. E se a raça eleita está num círculo, o que não é a raça eleita? A raça proscrita, a raça que vai para o inferno. E nós fomos construindo o nosso modo de ser e de agir dessa forma, porque nós também vamos nos dividindo em círculos. Olha, eu torço para o Flamengo, aquele que torce para o Vasco é meu inimigo. Eu sou de direita, aquele que é de esquerda é meu inimigo. Eu votei no Trump, aquele que votou no Biden é meu inimigo. Então nós deixamos de ver que no mundo nós estamos para olhar o outro ser humano e estabelecer pontes, e não muros. Daí a proposta de nós nos melhorarmos, de ressignificarmos a nós mesmos, de procurarmos a cada dia sermos pessoas melhores. Por essa razão, Francisco Cândido Xavier, ele estabeleceu numa frase lindíssima que o outro eu devo respeitar do jeito que ele é, porque ele está no seu melhor tempo, porque ele tem a sua melhor projeção espiritual. Quem eu tenho que corrigir sou eu mesmo. Quem eu tenho que melhorar sou eu mesmo. Por essa razão é que a frase fala pela sua transformação moral. A nossa, gente, não é a da outra pessoa. Mas no mundo hoje nós nos comportamos como coaches. Já ouviram falar nos espíritas coach? O que é um espírita coach? O espírita coach é aquele que sempre quer corrigir a outra pessoa. É aquele que sempre tem a boa palavra para outra pessoa. É aquele orador que, quando fala para outra pessoa, nunca para ele mesmo. Já viram aquela pessoa que vai na casa espírita assistir uma palestra ou assiste uma live e diz assim: olha, o palestrante hoje falou tão bem. E essa mensagem parece que foi feita para mamãe. Que pena que mamãe não ouviu. Não, a mensagem foi para a gente. Nós é que precisamos beber das águas lustrais da mensagem. Ela é individual. Pode ser que a mamãe não esteja no tempo de receber. Pode ser que a mamãe seja igual aqui em casa. O único espírita sou eu. Minha irmã é católica, minha mãe é católica e o meu pai não é nada, gosta de tudo, mas não tem uma coisa específica. Então a mensagem é para a gente. Outras tantas pessoas vão fazer o culto do Evangelho no lar e abre um livro da coleção Fonte Viva de Emmanuel e vem a lição, a paciência. E logo que a gente abre, puxa, esposa, essa lição é para você. Você tem sido tão impaciente comigo? Você tem sido tão impaciente com as pessoas? Não.
Quando nós abrimos a página é para nós mesmos. Então deixemos de ser coach das outras pessoas, dizer em quem ela deve votar, dizer como ela se deve comportar, dizer se ela está ou não com o obsessor, fazer aquelas considerações as mais variadas. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Abdiquemos das calúnias, das fofocas. Já viram espírita como é que faz fofoca? Espírita, quando quer falar da outra pessoa, ele se junta, encosta o ombro e diz assim: olha, nós precisamos orar por Beltrano. E quando chega com essa conversinha de que é orar por Beltrano, sai de baixo, porque lá vem fofoca, lá vem calúnia. É porque eu vi ele em tal lugar, é porque ele está fazendo isso, é porque eu vi na rede social em tal foto. Esqueçamos o outro e pensemos que a mensagem é para a gente. Quando nós nos transformarmos, nós seremos exemplos. Porque não adianta nós falarmos, se nós nos transformarmos, os nossos exemplos arrastam. Daí a proposta da transformação moral. Daí a proposta de nós nos fazermos pessoas melhores. E por último, a doutrina espírita nos consola, ela nos esclarece, porque a magna proposta não é a proposta fora do espiritismo ou fora da religião. Uma vez foram indagar Francisco Cândido Xavier: Chico, por que você é espírita? E ele respondeu: olha, porque é fora da caridade que não há salvação. Porque se fosse fora do espiritismo, eu não seria espírita. E o espiritismo nos traz como rumo decisivo para chegarmos a Jesus a caridade. As curvas de ternura que fazemos com as outras pessoas. A gentileza. E agora eu quero estabelecer a conexão com a mensagem, com a reflexão inicial. A gentileza. Nós estamos no mundo para sermos gentis. Ah, Rafael, mas não pisa no meu pé não, porque eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Devemos dar bois e boiadas para não entrar numa briga. Porque às vezes, por nos julgarmos machos, nós saímos machucados. Quando estabeleceu o Sermão da Montanha, Jesus nos disse que bem-aventurados eram os mansos, os gentis, porque os gentis, os mansos, herdariam a terra. Então que nós possamos beber dessas águas da caridade para dar ao mundo o nosso melhor sorriso, para ver nas pessoas a melhor parte, porque ver defeito é fácil. Enxergar aquilo que é ruim na outra pessoa é fácil. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu estou estudando psicologia depois de me dedicar anos ao direito. Quando a gente vê o defeito na outra pessoa, muitas vezes é uma projeção da nossa própria sombra. Carl Gustav Jung. Então, cuidado. O que você vê no outro pode estar em você. Diz o benfeitor Camilo, guia de José Raul Teixeira, que isso é ressonância. Se eu costumo ver muito aspecto negativo da outra pessoa, é porque isso está ressonando em mim mesmo. Então nos esforcemos por ver a beleza do mundo, por ver a beleza das pessoas, por estabelecer os melhores gestos diários. Ah, Rafael, mas ninguém me cumprimenta. Cumprimente a todo mundo. Ah, Rafael, mas todo mundo fala alto. Fale cada vez mais baixo. Porque Jesus foi a mensagem da gentileza. A gentileza com a mulher adúltera, a gentileza com os ladrões, a gentileza com os cobradores de impostos. E quando nos lembramos de José da Trino, o profeta gentileza, aqui da minha Niterói, quando ele viu o circo pegar fogo, lá na década de 60, ele pensou: as pessoas estão sofrendo porque o circo pegou fogo. As famílias estão tristes. E ele chegou à seguinte conclusão: a dor reverbera, porque a dor de uma pessoa espalha-se para ser a dor das demais pessoas. E ele se deu conta que os gestos de amorosidade, os gestos de gentileza, também tinham esse pendor de propagar-se. E ele resolveu sair pelas ruas do Rio de Janeiro, pichando, não vou dizer pichar, porque aquilo é uma obra de arte, escrevendo nos viadutos, nos postes da cidade: gentileza gera gentileza.
Porque enquanto a violência gerava cada vez mais violência naquela conflitada sociedade da década de 60, ele teve a coragem de dizer que gentileza, que amor, que esperança gerava mais esperança. Esses são os dias do coronavírus, esses são os dias da quarentena que nos deixa dentro dos nossos lares. Que nós tenhamos a gentileza para com as pessoas. Ah, mas ele está tão próximo de mim. Use máscara, faça o distanciamento social, mas não se afaste das pessoas. Me afastar, eu quero dizer assim, no gesto de caridade, porque o distanciamento social é recomendado pela ciência. Não se afaste dos gestos de caridade. Aproveite esses dias para servir ainda mais, para servir através dos telefones, para servir através das redes sociais, porque se há algo que vai nos salvar, não é a nossa crença, é a nossa conduta. E a nossa conduta que nos liga a Jesus é a conduta da gentileza, é a conduta do amor, é a conduta da caridade. O Espiritismo, então, nos esclarece que não é pelos lábios que chegamos a Jesus, mas é pela conduta. O Espiritismo, então, nos esclarece que não é pela cor do nosso credo que nós nos tornamos pessoas melhores, mas é pela força das nossas atitudes. E o Espiritismo nos consola quando nos diz que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então saiamos do sofá de dentro da nossa casa. Saiamos daquela postura de só reclamar, de ser a hiena hard do desenho que passava antigamente. Ó vida, ó céu, ó azar. E que nós possamos fazer tal qual Francisco Cândido Xavier. Um homem idoso, um homem que praticamente não enxergava, um homem que tinha uma angina, mas que nunca deixava de ir nas comunidades lá da sua cidade de Uberaba. E uma vez, querendo dar uma lição às damas ricas de São Paulo, ele chamou: vamos hoje até uma comunidade aqui em Uberaba. E ele foi. Tomou daquelas damas ricas e entrou numa casa paupérrima para que aquelas damas pudessem dar algum dinheiro àquela senhora tão pobre que não tinha nada e uma filha que não andava, que não tinha os braços, que não tinha as pernas, que vegetava em cima da cama. Mas ela não aceitava qualquer tipo de donativo. Então Chico, utilizando-se de um estratagema, assim disse: olha, eu preciso de um lugar para fazer o culto nessa tarde, e eu só tenho o seu lar. Ah, Chico, então se você quer alugar o meu casebre, eu aceito o dinheiro. E as damas deram o dinheiro. E ele abriu do Evangelho segundo o Espiritismo, refletiram sobre a página, oraram, e depois, traga água, porque eu vou pedir aos espíritos que fluidifiquem. E a senhora trouxe água. Sabe aqueles copos do interior, aqueles copos pequeninos que nós tomamos café nele? Veio a senhora com aquele copo cheio de água da bica. O copo encardido, porque a senhora não tinha nada, não tinha bucha, nem tinha detergente. A mulher de São Paulo pensou assim: eu não tomo essa água nem por $1 milhão. Isso deve estar cheio de vírus, de bactérias. Só não sabia ela que Chico Xavier lia os pensamentos. Ele colocou a mão sobre a água, magnetizou a água e deu à mulher: tome, minha irmã, vai te fazer bem. E a senhora viu que aquela água naquele copo sujo tornou-se leitosa. Adquiriu um odor de rosas e ela tomou. E depois narrou que aquela água praticamente curou-lhe as mazelas físicas e espirituais. E naquela tarde ele foi falar com Valéria, a filha da dona do casebre, e ela estava lá, como sempre, num corpo hirto, sem as mãos, sem os braços, e ele, sentindo a aproximação de Emmanuel, peça a ela para falar. Valéria, eu acho que hoje você vai falar. E ela: Valéria, vamos, me acompanhe. Jesus, eu acho que hoje você vai falar, Valéria. E ela, abrindo aquela boca que nunca tinha pronunciado uma palavra, disse tão somente assim: Jesus. E dos olhos de Chico começaram a rolar lágrimas. E ela soltou um sorriso de canto de boca, ele se foi.
Passada algumas semanas, a dama já tinha ido com a sua lição para São Paulo. Emmanuel veio até Chico quando ele estava psicografando e disse: Chico, nós estamos levando Valéria. Faça a sua oração e agradeça a Deus. Pouco tempo depois, vem a mãe e diz: Chico, a nossa Valéria desencarnou. E ele redarguiu: olha, Emmanuel já tinha avisado. Vamos fazer o nosso culto, porque aqueles que desencarnam retornam para a verdadeira vida. E Emmanuel está me dizendo que sua filha está muito bem. Passaram-se alguns meses. A multidão sempre apinhada na porta do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, esperando as atividades da noite. E Chico com muita dor, porque ele tinha angina, e ele costumava dizer para os amigos que a angina era qual uma cobra dentro do peito, que para onde mexia, doía. E ele disse a Emmanuel: Emmanuel, hoje eu não dou conta. Dê algo de espiritual para essa multidão aí fora, porque hoje eu não levanto dessa cama. E Emmanuel foi saindo devagarzinho, quando entrou uma dama vestida à espanhola, mais ou menos do século XVII, XVI, e foi conversar com Chico. E ele, olhando aquela entidade veneranda, disse: quem é esse anjo que veio conversar comigo? Chico, você me conhece? Não, não te conheço. Conhece sim, Chico. Eu vim aqui hoje lhe aplicar um passe para que você possa atender essa multidão que está aí fora. Mas me diga quem você é. E ela, abrindo a boca, disse: Jesus. Valéria, é você? Sim, sou eu. Você me ajudou tanto, Chico. Eu, com essa roupa que você está vendo, eu ajudei na Inquisição Espanhola. Eu explorei tanta gente. Ajudei os inquisidores a levar judeus, aquelas pessoas simples, para as fogueiras. E eu retornei aqui no Brasil, sem as pernas, sem os braços, para poder me redimir. E a mensagem espírita foi essa ponte para os dias da liberdade. E eu encontrei um anjo de luz, chamado Chico Xavier, que não me deixou que as dores fossem mais acerbas, que levava arroz até a minha casa, que levava a companhia de Jesus até o meu pequenino lar. E eu estou hoje aqui para agradecer. Eu vou lhe aplicar um passe e você vai ficar bem. E Chico ficou. Depois, Valéria foi-se embora, não sem antes dizer: Chico, é dando que se recebe. Chico se levantou: Emmanuel, vamos? Você já sabia, Emmanuel? Eu sabia. Ela já estava aqui e me disse que ao te dar o passe você melhoraria. Chico, com a companhia de Emmanuel, foi até a sala do Grupo Espírita da Prece e atendeu. E psicografou a noite inteira para que nós tivéssemos a grande mensagem, a grande proposta que nós estamos no mundo para sermos gentis, para sermos amorosos, para sermos fraternos. Então, o Espiritismo nos traz Jesus de volta. Não esse cientificismo que as pessoas tentam transformar nos dias de hoje. Temos a ciência espírita, a ciência da imortalidade, mas temos, sobretudo, o Evangelho de Jesus. Diz o venerando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante que não adianta a mente brilhar ante a ciência se o coração permanece em trevas. Daí que nós possamos fazer brilhar o nosso coração, porque quanto mais o nosso coração brilha nesses gestos de gentileza e de amorosidade, mais nós seremos esclarecidos e consolados, e dessa forma poderemos esclarecer e consolar. Viva então o Espiritismo, viva essa doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Um abraço, um beijo, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje e sempre.